Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje nós vamos conversar com Vitor Santos, que é secretário de Saúde da cidade de Limeira. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, estou à disposição. Secretário, eu queria que o senhor começasse contando um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, né? Já são 45 anos na área da saúde, como médico, e eu queria que o senhor contasse para a gente como foi a sua chegada na secretaria. E o senhor chegou num momento em que a pandemia logo se instalou na sequência, né? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu me formei em 1976 pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, na faculdade no estado do Rio de Janeiro. Me especializei em otorrinolaringologia, trabalhei como professor da Faculdade de Medicina durante mais de uma década e também da Faculdade de Fonoaudiologia. Em 90, me mudei para o interior de São Paulo, para a cidade de Serra Negra, a região de Amparo. Nessa região, nós fundamos a Unimed de Amparo e, a partir daí, eu me interessei pela gestão em saúde, fiz uma pós-graduação em gestão em saúde na FAAP, depois fiz um MBA de gestão em saúde também através da FAAP, estive nos Estados Unidos fazendo uma extensão universitária na área de saúde na Universidade de Wharton e também na Harvard. Fui para a Espanha estudar gestão cooperativa e estou há mais de 30 anos trabalhando na gestão em saúde na iniciativa privada e, concomitantemente com isso, trabalhando como médico. Eu vim para Limeira em 2011, trouxe a minha família para cá, eu tenho filhos gêmeos de 10 anos, vai fazer agora, e quando eles nasceram, eu era o diretor de operações do Laboratório Fleury no Rio de Janeiro, a minha esposa trabalhava na Vale, e nós decidimos, como ela é de Limeira, decidimos vir criar os meninos aqui em Limeira. Fiquei durante 5 anos na ponte aérea, indo para o Rio e voltando para Limeira, e há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu decidi me fixar aqui. A ideia inicial era colocar um consultório popular, porque eu venho da periferia do Rio de Janeiro, comecei a minha vida profissional na parte rural de São Gonçalo, que é uma cidade periférica do Rio, e eu queria concluir a minha carreira como médico trabalhando na periferia da cidade de Limeira, com consultório popular e ajudando a criar os meus meninos. São 2 meninos de 10 anos de idade atualmente. Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu fui convidado pelo prefeito Mário Botion a ajudá-lo na Secretaria de Saúde. Essa é uma experiência singular para mim. Embora eu tivesse atuado mais de 30 anos na gestão em saúde na área privada e trabalhado mais de 25 anos como médico do SUS, eu nunca tinha aceito trabalhar como gestor na área pública. Então, é uma experiência muito importante para a minha vida, para a minha carreira. Eu achei que poderia contribuir para a cidade que eu escolhi viver e criar meus meninos. Só não imaginava que no curso dessa gestão eu teria que enfrentar uma pandemia, uma guerra biológica tão importante, que eu reputo como a experiência médica mundial mais relevante depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma experiência grande, nada acontece por acaso. Eu sou um homem de fé e um técnico dedicado. Estamos enfrentando com muita paixão, muita dedicação essa circunstância. Eu decidi fazer medicina para cuidar das pessoas. E esse é o momento onde eu posso exercer isso com uma maior dedicação. Secretário, nós completamos um ano de pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Como foi, né, que a cidade, então, se preparou, né, para receber, atender tantos pacientes, também entender uma doença tão diferente, tão nova, que ninguém sabia, né, o desenvolvimento desse vírus, e parece que quando os médicos conseguem encontrar, né, o caminho que esse vírus faz, o comportamento dele, há uma mutação e não quiser e tudo, mas tem novas pesquisas, um novo método de tratar com essa doença. Conta um pouquinho para a gente como Limeira enfrentou, então, a pandemia.
Bom, quando surgiram os primeiros casos em Wuhan, na China, né, eu comecei a estudar o assunto. Eu tenho uma curiosidade muito grande, isso é uma particularidade de quem escolhe fazer medicina e ciência, né? Então, desde aquela época, eu comecei a estudar o assunto. E quando eu percebi que a doença se estendeu para a Europa, especialmente para a Itália, pela relação que existe entre a China e o norte da Itália, por causa da questão da moda e dos tecidos, etc., eu comecei a pensar na possibilidade de uma conexão entre a Itália e o Brasil. Nós temos uma relação muito próxima entre a Itália e o Brasil, especialmente São Paulo, e a perspectiva era de que logo, logo a doença chegaria aqui. Isso foi mais ou menos no início de janeiro, e começamos a conversar, eu com o prefeito, sobre o que faríamos quando essa enfermidade chegasse aqui, e construímos um planejamento para tentar andar na frente do vírus, né? Em fevereiro, nós nos reunimos com os diretores clínicos dos hospitais da cidade e as lideranças dos planos de saúde que atuavam aqui e fizemos um questionamento sobre como cada um estaria preparado para uma eventual epidemia ou uma pandemia que pudesse eventualmente impactar a assistência. E a resposta obtida de todos eles era de que nenhuma instituição estava preparada para um eventual incremento de internação, especialmente internação de UTI. Então, resolvemos, em conjunto, criar uma alternativa de abordagem. Montamos aqui uma parceria, um consórcio entre as diversas instituições e entendíamos que, frente a uma guerra, nós tínhamos que nos unir e não nos dividir, que a responsabilidade era de todos, que todos mereceriam um atendimento de qualidade, independente de ter plano de saúde, ser uma pessoa com condição econômica ou não. Na mesa veio a decisão de se faríamos uma implantação de um hospital de campanha, uma coisa transitória, ou se eventualmente buscaríamos um espaço físico onde pudéssemos instalar essa estrutura. Nós temos 4 hospitais na cidade, um deles tinha um volume de atendimento menor do que a Santa Casa, e nesse hospital, chamado de humanitária, nós decidimos então começar a implantar o que seria o nosso hospital de campanha, só que dentro de uma estrutura física. A ideia é que o hospital tinha algumas coisas que eram importantes, como a tomografia, a hemodiálise, ela tinha uma condição de oxigênio que poderia ser expandida, com alguma adequação poderíamos transformar quartos em leitos de UTI, e assim foi feito. Criamos esse consórcio, onde compartilharíamos as despesas através da pactuação que foi feita naquele momento. Começamos com 10 leitos de UTI e, à medida que a doença foi chegando, nós fomos ampliando essa ocupação. Hoje nós temos um hospital com cerca de 101 leitos dedicados exclusivamente ao Covid, onde nós temos 48 leitos de UTI, sendo 32 leitos criados por esse consórcio, 9 leitos de UTI já existiam no hospital, eram leitos gerais e que hoje estão ocupados exclusivamente com Covid. Montamos 48 leitos clínicos e também 12 leitos de suporte ventilatório no pronto-socorro do hospital. À medida que a doença ia progredindo, nós instalamos na frente do hospital, numa rua próxima, um ambulatório de referência para o coronavírus, com 3 consultórios, hoje são 4, com médicos atendendo, sala para fazer o teste rápido, sala para fazer o PCR rápido, uma farmácia exclusiva para o Covid, além de a possibilidade, que nós usamos no começo da pandemia, de fazer testagens rápidas para fazer um screening epidemiológico da cidade. Nós fizemos 3 desses screenings, que foi mostrando para a gente à medida que a doença ia evoluindo. Isso permitiu que Limeira, que também é responsável pelo atendimento do SUS
de 3 cidades do entorno, como Iracemápolis, Corderópolis e Engenheiro Coelho, pudesse atender a sua população e a população dessas cidades do entorno, sem necessidade de transferência daqui da nossa região para outra cidade. Ninguém ficou sem tratamento, sem acompanhamento, mas infelizmente a doença ela é avassaladora e nós perdemos muitas vidas. Quando chegou próximo de agosto, setembro, houve um arrefecimento dessa contaminação na nossa região. Houve, inclusive, alguma discussão no sentido de se a gente desativaria o hospital dedicado ao Covid para voltar a atender as outras enfermidades, mas nós optamos por não desabilitar os leitos e reduzimos apenas a equipe, porque nós tínhamos cerca de 100 leitos e tínhamos 20% de ocupação naquela época. Então, mantivemos todos os equipamentos, toda a estrutura, só diminuímos o número de equipes, porque as equipes elas são tratadas em função do número de leitos. Então, para cada 8 leitos de UTI Covid, a gente tem uma equipe completa de médico, fisioterapeuta, enfermeira, auxiliar de enfermagem, etc. E essa equipe ela pode atender, numa situação crítica, até 10 pacientes por equipe. E a enfermaria, a gente trabalhou com 12 pacientes para cada equipe e podendo chegar a 15 pacientes por cada equipe completa. Fizemos aqui um apoio entre nós, entre todas as entidades, cada um forneceu respirador, bomba de infusão, monitor cardíaco, e no começo foi basicamente uma junção de forças para poder conseguir montar os primeiros leitos. A partir do momento que o governo federal começou a disponibilizar os recursos, mesmo com muita dificuldade para as aquisições, os preços estavam muito elevados e havia uma escassez de equipamentos, aos poucos nós fomos montando essa estrutura e conseguimos, então, ter esse hospital dedicado que fez com que a gente pudesse passar por essa dificuldade maior lá de julho, agosto, e conseguir manter. Agora, a partir de dezembro, a gente já tinha uma ideia de que podia começar de novo essa segunda onda. Começamos, então, a recontratar os profissionais e hoje nós temos todo o hospital dedicado, 101 leitos ao atendimento novamente. O que ocorreu, que nos surpreendeu bastante, é que essa nova variante, essa P1, ela tem vindo com uma contaminação muito rápida, afetando principalmente as pessoas mais jovens e complicando muito rapidamente. Então, isso tem nos preocupado bastante, porque aquilo que nós construímos para a estrutura que nós construímos para a enfermidade lá em julho, agora está começando a se tornar insuficiente e vivemos hoje um momento bastante caótico na região toda aqui. Nós estamos quase num colapso total. Ainda aqui em Limeira, nós não precisamos transferir ninguém daqui para outras cidades, mas isso está na porta. Quer dizer, nós não descartamos a possibilidade de ter que entrar no sistema CROSS de gerenciamento de leitos para eventualmente precisar transferir paciente daqui. Estamos fazendo um esforço grande, tentando unir os prefeitos e secretários de saúde da região para poder buscar soluções compartilhadas, porque é muito mais fácil se juntos estivermos. Então, é superar as discussões políticas, as questões randomizadas e tentar poder atender ao paciente da melhor forma possível. Secretário, daí nesse cenário, então, que a gente enfrenta hoje, e como o senhor disse, né, essa nova variante, ela tem uma infecção muito mais rápida, né, uma transmissão muito mais rápida e fácil, e também acaba levando os casos a uma gravidade maior. Tem também a questão dos jovens, que antes se falava muito da Covid, mas com impacto ali nos idosos, né? E a gente vê que hoje os jovens têm passado situações muito complicadas, inclusive de intubação e morte, né? No caso dos jovens. O que o senhor acha que a medida para agora, para já,
tem que ser tomada. A gente sabe que a questão do distanciamento social, utilização de máscara, álcool em gel, todo o cuidado, pelo menos uma grande parte da população mantinha, né, manteve, mas tem uma turma que está indo nas festas, está se reunindo, até por ter esse longo tempo, né, um ano já de isolamento, as pessoas acabaram baixando a guarda. O que o senhor acha que precisa acontecer realmente para não colapsar a saúde? Então, a questão do distanciamento social e a forma de outro cerceamento da movimentação das pessoas, ela busca basicamente diminuir a velocidade de contágio. Ela não faz nenhuma outra ação a não ser diminuir a velocidade do contágio e, com isso, fazer com que a cidade ela possa se adequar com a estrutura que ela tem e vai ampliando progressivamente à medida que a doença vai se estendendo. A minha posição pessoal é de que essas ações elas deveriam, desde o começo, terem sido tomadas em função da realidade de cada cidade e depois de cada região e a partir daí de cada estado. Então, ela ia crescendo essa medida de restrição de forma centrífuga. O que aconteceu no estado de São Paulo foi ao contrário disso. Quando nós tínhamos a enfermidade chegando em São Paulo, e aonde a cidade de São Paulo deveria ter tomado a medida de fazer as restrições lá na cidade de São Paulo, o governador do estado decidiu assumir o protagonismo dessa situação e acabou tomando medidas para todo o estado. Nós aqui em Limeira, por exemplo, não tínhamos nenhum caso quando as primeiras medidas de distanciamento social foram tomadas. E naquele momento, a população ainda, ela como não sabia a gravidade da doença, ela não sabia o tempo que ia durar, ainda teve algum grau de respeito a esse distanciamento. Embora em Limeira, em especial, nós nunca chegamos a atingir mais do que 50, 55% de distanciamento dentro dos mecanismos de medição que o Estado tinha. À medida que isso aconteceu no estado inteiro, isso foi acabando gerando um descrédito da população com relação a essas medidas. E acabou fazendo com que houvesse, como está acontecendo nesse momento, quase que como uma desobediência civil, e que acaba fazendo com que a gente tenha que agravar a cada vez mais as medidas de restrição. Por outro lado, essa questão da responsabilidade individual e da responsabilidade coletiva, ela ainda não é uma circunstância que está inserida na educação da população, né? Quando você vê um oriental andando de máscara na rua, você via antes da pandemia, a ideia do uso da máscara não era para se proteger de alguém. A ideia do uso da máscara era de proteger alguém de uma enfermidade respiratória que a pessoa tinha. Então, há uma preocupação com o outro e não com si próprio. Essa questão cultural parece uma coisa pequena, mas é muito importante, essa responsabilidade coletiva que as pessoas precisam ter. Por outro lado, há um impacto, houve um impacto muito grande na economia. Aqui, por exemplo, nós temos uma área industrial bastante importante, temos um comércio bastante pujante, embora parte da cidade ainda tenha uma vocação agrícola. Então, à medida que o distanciamento ele foi aumentando o tempo, o prazo de implementação, isso foi gerando uma resistência muito grande em relação a essa questão. Além disso, atrapalhou muito, duas situações que, para mim, como médico, nesses anos todos, ela é surpreendente. A primeira, a politização da doença. Numa guerra, mesmo que numa guerra biológica, todo povo tem que se unir na mesma direção para se proteger de um inimigo comum. O nosso algoz é o vírus. O nosso algoz não é aquela pessoa que pensa diferente de nós, o nosso algoz não é aquela pessoa que tem um interesse com outro partido político, o nosso algoz não é uma pessoa de uma outra classe social. Esse vírus ele não tem partido político, ele não se preocupa com a cor da pessoa, com a religião que ela professa, com a condição econômica dela, e o que nós estamos vendo é que todos são afetados. E numa guerra onde todos são afetados, a defesa tem que ser feita com a participação equilibrada de todos. Mas, infelizmente, por causa da questão do protagonismo político, isso acabou gerando uma dificuldade na condução
perdemos a liderança nacional, essa era uma questão que tinha que estar sendo liderada pelo governo federal, mas essas decisões tomadas de pulverizar acabou se tornando mais difícil, e a gente aqui na prefeitura, ela pode no máximo agravar uma decisão tomada pelo Estado. Eu não posso aqui flexibilizar qualquer decisão que o Estado tenha tomado, porque nós já temos, inclusive, decisões judiciais nessa direção. Então, essa foi uma situação muito ruim. Eu diria que, como médico, como uma pessoa da ciência, eu nunca vi algo parecido, a politização desse nível em relação a uma enfermidade. E, do outro lado, nós convivemos também com uma polarização entre os profissionais de saúde e os profissionais de ciência. Há uma discussão se o remédio A ou o remédio B ele é randomizado, ele tem uma pesquisa que possa justificá-la, que seja colocado na bula essa utilização. Medicina, nesses meus 45 anos, talvez nos últimos 20 anos, se falou em medicina de evidência, mas a medicina ela foi sempre construída pela experimentação, pela beira do leito, pelo cuidado que a gente tinha com relação ao doente. Se eu não tenho uma determinada medicação, eu vou experimentar uma outra medicação. E essa questão ela acabou gerando uma luta de egos entre profissionais, principalmente profissionais da beira do leito, com profissionais, eventualmente, de alto grau de reconhecimento científico. Isso é muito ruim, também prejudicou demais. Se todos nós tivéssemos se unido lá atrás e discutido a avaliação em conjunto das alternativas terapêuticas que nós tínhamos, talvez a gente hoje tivesse avançado muito mais. E aqui não estou fazendo juízo de valor sobre essa ou aquela droga, porque a droga, dentro do processo de tratamento do paciente, é uma parte do tratamento. O médico, acima de tudo, ele tem que ser uma pessoa que acolhe, uma pessoa que se interessa, uma pessoa que acompanha e que discute com o seu paciente as alternativas que estão disponíveis à disposição do tratamento. Então, isso é uma coisa que me entristeceu muito. Eu posso dizer que é uma frustração como médico, um médico sênior, ex-professor de medicina, é viver um momento desse, onde um médico chama o outro médico de charlatão, porque eventualmente está buscando uma tratativa ou a utilização de alguma droga que nesse momento não é reconhecida, e do outro lado a gente ficar tateando com alternativas que muitas vezes não oferecem resultado. Então, eu sigo o princípio do Conselho Federal de Medicina, de que cabe ao médico, junto ao seu paciente, escolher o melhor tratamento que esteja possível, né? Eu digo que existe o desejável e existe o possível. Se eu estou na Suécia, eu tenho uma realidade, se eu estou em Currais Novos, eu tenho outra realidade, então não dá para a gente uniformizar toda essa conduta, até porque tem medicamentos que não estarão acessíveis para todo paciente do Brasil. Então, acima de tudo, eu acho que faltou o respeito entre as lideranças políticas na condução desse processo e faltou respeito entre as lideranças científicas no entendimento da doença. Por outro lado, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que eu falo hoje como verdade pode ser que daqui a um ano não seja exatamente do jeito que eu imaginava. Por isso é que a ciência precisa estar em permanente estudo, em permanente pesquisa. Nenhuma sugestão, nenhuma experiência pode ser desaconselhada ou pode ser desconsiderada. Nesses meus 45 anos, eu vi muitas patologias sendo tratadas de forma diferente e, eventualmente, alguma pessoa um pouco mais curiosa ou mais ousada traz uma alternativa que, pela maioria, não era pensada. Então, isso me agride muito, é uma decepção para mim como médico, ex-professor de medicina, esse momento que nós estamos vivendo. Por outro lado, nós temos alguma esperança, né? Nós tivemos hoje a certeza de que a ciência conseguiu, num prazo muito rápido, produzir vários tipos de vacina. Então, hoje nós temos 4, 5, 8, 10 pesquisas sendo desenvolvidas no mundo. Algumas estão disponíveis para nós, outras ainda não. Mas essa verdade da vacina ainda vai passar por um crivo, porque a maior parte delas ainda está em fase experimental. Algumas delas, como agora nós temos a informação de que a Europa está considerando a suspensão temporária de algumas vacinas, porque apresentam manifestações colaterais, de forma que não há uma verdade a construir. Para mim, aqui em Limeiro, o que eu tenho buscado sempre
é que todas as pessoas responsáveis pelas instituições que cuidam da saúde buscam trabalhar em conjunto. Aqui o Conselho, aqui o secretário de Saúde não impõe nada, ele dispõe tudo para que o médico e o seu paciente possam buscar a melhor alternativa possível. E, lamentavelmente, né, muitas vezes a necessidade que a gente tem é de ampliar os leitos de UTI, mas a UTI é a última etapa dessa doença e os resultados que a gente obtém, seja aqui no interior de São Paulo, seja na capital, as respostas de recuperação ainda são muito menores. Nós já temos hoje cerca de 2% de óbito das pessoas que se contaminaram aqui, pelo menos aquelas que são detectáveis, isso é muito. Nós ainda temos uma população afetada, especialmente nas questões dos óbitos, acima de 60 anos, nós temos mais de 75% da população que nós perdemos aqui, são pessoas idosas. Eu sinto também que a população ela perde um pouco da empatia, né, com relação à questão dos idosos. Os jovens não se preocupam muito com isso, eles estão circulando, fazendo seus eventos, e isso é muito ruim, porque atrás de cada jovem tem um pai, tem um avô, e que eventualmente numa situação dessa pode ter o seu tempo de vida encurtado. Então esse é um momento muito triste, mas que a gente tem que enfrentar com bastante empenho e esperança. Secretário, eu achei que o senhor explicou de uma maneira muito clara e muito interessante a relação da ciência, da sociedade, do ser humano. Afinal de contas, chega um momento que na ciência 1 mais 1 não é igual a 2, né? Não é tão simples assim. Faça isso ou faça aquilo. Como o senhor disse, é uma evolução constante, são descobertas constantes. Aquilo que se fala hoje, talvez daqui a um ano, né, seja diferente. Eu achei muito interessante isso que o senhor falou, e o que a maioria da população não tem, isso de informação e até esse conhecimento. Então, muito obrigada até por disponibilizar isso para a população no geral, para que a gente consiga entender mesmo que a conta muitas vezes não fecha, mas ela não fecha porque ela ainda está em evolução, em descoberta, e isso é muito importante. Eu queria que o senhor falasse para a gente, então, a sua expectativa para esses próximos, então, né, o senhor tem 4 anos aí de gestão à frente da pasta da saúde, a expectativa que o senhor tem, então, esse ano ainda é um ano difícil, ainda é um ano de enfrentamento da pandemia, mas o que o senhor espera daqui para frente? Bom, eu aprendi com meu pai que dá o mesmo trabalho sonhar um sonho pequeno que sonhar um sonho grande. Então, eu me permito sonhar sonhos grandes e eu gostaria de, pelo tempo em que eu passar pela Secretaria de Saúde, eu sou um servidor público transitório, mas que se coloca num compromisso de permanente. E eu gostaria de deixar alguns legados para a saúde de Limeira, que, se comparado à saúde de grande parte do Brasil, é uma saúde diferenciada. Quando eu cheguei aqui, eu fiz 2 comentários e fui muito criticado por eles. O primeiro é que Limeira tem uma saúde de alta qualidade. Limeira está dentro do estado de São Paulo, que é um outro Brasil, se a gente for analisar sobre o aspecto econômico-financeiro. E, do outro lado, o que eu falei que era importante é que a gente, menos do que o recurso na saúde, a gente precisa ter gestão na saúde. Eu acho que os recursos precisam ser tratados com muita probidade, porque recurso de saúde é um recurso que não pode ser usado de forma inadequada. Ele tem que ter um processo de planejamento adequado aqui. Esse ano que passou, dentro da nossa programação, nós estaríamos fazendo um planejamento estratégico para a saúde de Limeira para os próximos 4 anos, mas infelizmente a pandemia nos tirou essa ação que nós pretendemos esse ano, que houver uma calma nesse processo da pandemia, a gente poder estruturar. Acredito que tem algumas coisas que são básicas e que a prefeitura precisa fazer. Nós temos hoje um orçamento próximo de 250 milhões por ano, nós temos mais de 1.300 funcionários, nós temos mais de 50 unidades de assistência,
que eu costumo falar que são unidades de negócio, porque elas geram receita, mas elas geram despesa, e essa estrutura precisa ser administrada de forma muito clara, né? E foi surpreendente para mim chegar aqui e numa instituição desse tamanho não ter um sistema integrado de gestão. Então, a primeira ação desses próximos 4 anos, discutido com o prefeito, é a instalação de um sistema integrado de gestão na saúde que nos permita ter velocidade de indicadores para tomada de decisão, ter um controle maior sobre os recursos, sobre os estoques, sobre os insumos de um modo geral, a necessidade de poder dar velocidade na informação. Esse sistema ele traz no bojo dele o prontuário eletrônico. Nós temos hoje, recebemos pela emenda do deputado Miguel Lombardi, que tem ajudado muito a cidade, nós acabamos de implantar uma mamografia digital, uma raio-x digital, e isso com um sistema integrado vai permitir que o médico ele possa, em qualquer unidade da cidade, unidade de assistência, ter acesso online a essa informação. Nós temos hoje um laboratório municipal que faz mais de 100 mil exames mês. Nós estamos melhorando a condição desse laboratório, de maneira que todas essas informações possam chegar ao médico com muita velocidade. E temos alguns projetos relacionados à saúde do município. Nós temos hoje um problema muito sério, que é o problema da saúde mental. O município hoje, dos 12 milhões que o município compra de medicamento para disponibilizar para a população, 4 milhões, ou seja, 30% do investimento vai para medicamentos da saúde mental. E 1 milhão desses 4 milhões vai para um medicamento específico para ansiedade e depressão. Então, o município, a cidade vive um problema importante que precisa ser tratado com uma mudança de foco, ou seja, nós temos que agir sobre essa doença que é conjuntural, a ansiedade e a depressão, uma abordagem diferente do que tem sido feito, que é a medicalização excessiva. Então, isso me preocupa demais, porque nós temos alternativas de tratar essas pessoas pela via psicológica e evitando que ela fique pendurada na medicação. Um outro projeto importante que a gente tem é com relação à terceira idade. Nós temos hoje uma população que dentro dos próximos 15 anos deve dobrar o número de idosos em Limeira. Hoje nós temos perto de 35 a 40 mil idosos acima de 60 anos. E a gente sabe que a partir dos 60 anos é quando esse indivíduo tem uma capacidade muito grande de realização. Os prêmios Nobel, o Papa, lideranças de outras áreas, empresários, presidentes de empresas, uma grande parte deles chegam nesse patamar acima de 60 anos. E nós não podemos desprezar a vivência, a experiência, a cultura, o conhecimento que esses idosos construíram, né? E, infelizmente, a sociedade ela despreza muito as pessoas idosas, e no momento de crise como nós estamos atravessando, é muito duro você ouvir, às vezes, de uma pessoa jovem que está morrendo, as pessoas e não tem muita perspectiva na vida. Então, nós temos aqui um projeto de trabalhar os centros de referência de idoso, para que essa população possa, além da assistência, ela poder também contribuir para o município, não só nas atividades lúdica, mas também até em atividade produtiva. Um outro projeto muito importante que nós temos é com relação à saúde materno-infantil. Nós temos um índice de mortalidade materno-infantil ainda muito acima do que nós gostaríamos, e aí isso vai desde a implantação de anticoncepcional para as pessoas drogadictas que vivem nas ruas, até o cuidado na questão do acompanhamento da gestante. Então, assim, existem vários projetos que nós temos trabalhado aqui e nós esperamos que a gente tenha uma trégua nessa pandemia para poder produzir transformações dentro da nossa cidade. É verdade. Bom, secretário, eu quero agradecer a participação do senhor, realmente uma entrevista inspiradora.
né, por tantas informações que nós recebemos hoje. Bom, eu falei então com o Vitor Santos, secretário de Saúde da cidade de Limeira. Muito obrigada, secretário. Obrigado, Priscila, pela oportunidade. Eu diria que a gente faz medicina para cuidar das pessoas e, nesse momento em particular, isso é mais do que uma missão, isso é um compromisso de poder trabalhar. E é impressionante porque nós temos que cuidar das pessoas, mesmo aquelas que, por ignorância ou desconhecimento, nos agridem ou fazem crítica. Eu vou sempre defender a ideia de que, numa guerra, nós temos que trabalhar junto e por todos. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.